Como analisar a causa de acidentes? Ir além da identificação da responsabilidade ou culpa é fundamental. Meu nome é Camila Rolli de Oliveira, eu sou sócia da Amplitude Consultoria e especialista em certificações. No final desse vídeo, eu vou dar umas dicas bem importantes para ajudar você no seu processo de investigação de acidentes. Então vamos lá? É muito comum atribuir a causa de um acidente à fatalidade, o que é chamado nas empresas de transporte de sem culpa do operador. Isso ocorre porque a cultura do setor é procurar culpados ou responsáveis no caso da ocorrência de acidentes. A caça às bruxas tem uma motivação importante. A responsabilização pelo acidente está intimamente ligada à cobrança dos danos ocorridos, inclusive com relação aos terceiros. Existem alguns pilares das causas. A ocorrência de um acidente é resultado, causa, proveniente de um ou mais fatores de risco. O primeiro fator é o fator veículo. São falhas ou defeitos que afetam a trafegabilidade dos veículos, geralmente falhas mecânicas, como por exemplo, falha na manutenção preventiva ou corretiva, má utilização. Defeitos comuns encontrados em equipamentos de segurança são pneus desgastados, retrovisores mal instalados, sistemas de frenagem falho, luzes queimadas, palheta do limpador de para-brisas queimada, cargas acondicionadas indevidamente, enfim. Já o fator humano são aqueles relativos ao comportamento inadequado do homem, seja na condição de pedestre ou motorista. Geralmente são ações arriscadas, na maioria infrações de trânsito. Alguns exemplos como condições físicas e psicológicas, falhas na acuidade visual, uso de drogas ou álcool, mal súbito, ocasionamento de problemas de saúde já conhecidos ou não previamente, a fadiga, o estresse, a desatenção, desrespeito à legislação de trânsito, o comportamento incompatível com a direção defensiva e a não utilização de equipamentos de segurança. Já o fator via diz respeito à infraestrutura e ao meio ambiente. São características inseguras da via e ou do meio ambiente que no momento do acidente podem ter contribuído para a sua ocorrência. Como, por exemplo, podemos considerar sinalização deficiente ou inexistente, pavimentação, condições meteorológicas, dimensionamento errado de acostamentos ou a falta desse. Não resta dúvida de que o maior percentual dos acidentes tem causa humana. Estudos demonstram números superiores a 70%. E como você pode realizar uma boa análise de causa? Inicialmente, você deve estabelecer uma metodologia. Isso é fundamental. Defina um bom procedimento para investigar acidentes e estabeleça uma comissão de investigação de acidentes. Existe um velho ditado que diz: 2 olhos enxergam mais do que um. E ele encontra força no quesito análise de causa. Uma comissão multidisciplinar garantirá uma ampla análise que passe por todos os pilares. Uma boa composição desse comitê é a união de representantes dos setores de manutenção, operação, psicólogo, assistência social e segurança do trabalho. Cada qual na sua competência conseguirá avaliar os pilares sobre um aspecto diferente e igualmente importante. Outro aspecto relevante são as informações levadas à comissão para análise de cada acidente. É muito comum verificar que o único documento à análise seja o relatório de acidentes e muitas vezes com deficiências em seu preenchimento. Uma boa análise de causa precisará levar em consideração fatores sociais que podem influenciar nas causas relacionadas ao fator humano, tais como as condições de saúde financeira do colaborador, estado civil, relacionamento, o histórico de conduta vinculado à organização, como o número de reclamações atribuídas àquele operador, reincidências e até mesmo o seu histórico relacionado à saúde ocupacional. Serão de grande valia para dar suporte e a amplitude necessária para sua análise de causa.
Para que as informações cheguem à comissão com consistência, é fundamental que a equipe de fiscalização, que geralmente dá o primeiro atendimento às ocorrências, seja amplamente treinada. Desenvolver a habilidade de análise de causa nessa equipe é fundamental, visto que o olhar no momento da ocorrência fará com que os registros iniciais no relatório de acidentes e a coleta de evidências, inclusive relacionadas às testemunhas, levará a uma verdadeira análise que conclua a causa do acidente. Portanto, a análise de causa é o processo de descobrir a causa raiz dos acidentes e tem dois objetivos fundamentais. O primeiro objetivo é entender como resolver e contornar os problemas subjacentes do acidente, bem como aprender com ele. O segundo objetivo é aplicar o que aprendemos com a análise para evitar sistematicamente acidentes futuros e repetir ações que deram certo e corrigir aquelas que não funcionaram tão bem. Agora vamos falar sobre as ações após a análise. Elas devem ser consistentes e condizentes com a causa. Em meus clientes, ao longo dos anos, ouvi muitas vezes frases como: foi uma fatalidade, não há o que fazer, ou não poderia ter evitado, ou já que foi um suicídio, não há nenhuma ação a ser tomada. Entre tantas outras que me fizeram concluir que o conceito de tomada de ação no caso de acidentes é frágil e equivocado. Sempre existe uma ação a ser tomada. Agora, conforme eu prometi, eu vou te dar algumas dicas para não cair nessa armadilha. Não caia na armadilha de analisar a causa com base na culpabilidade. Culpa e causa não são a mesma coisa. Não poder agir diretamente sobre a causa não significa que não há nada a ser feito. Lembre-se que pode e deve influenciar as partes interessadas. Provoque a criatividade da sua equipe na proposta de ações. Complexidade nem sempre quer dizer uma ação eficaz. A simplicidade das ações pode ter um efeito muito importante. Apesar de muito significativa, a ação de enviar ao colaborador para treinamentos ou reciclagens isoladamente pode ser um erro e ter um efeito diverso do esperado. Sobrecarregar o setor de treinamento apenas para dar uma resposta ao acidente, ao órgão gestor ou ao cliente tem um efeito negativo ao setor, que pode muitas vezes deixar de ter ações preventivas porque fica sobrecarregado com as ações corretivas. Então, eu finalizo esse vídeo desejando a você que esse conjunto de informações te auxilie na sua empresa, na busca do acidente zero, preservando vidas e também contribuindo, claro, na redução de custo da sua organização. Eu vou disponibilizar um modelo de relatório de análise de acidentes aqui, para contribuir com esse processo na sua organização. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.